para uma vida inteira. Por mais que passasse por dificuldade, por mais que passasse por lutas, adversidade, mas ela suportava aquilo com fé, com amor e tinha nossos avós, nossos pais, um relacionamento duradouro. Hoje não. Os casais de hoje em dia, a gente vê o relacionamento, 2, 3 anos já estão sendo desfeitos os relacionamentos. Aí ficam os filhos em meio, né, um conflito grande, onde os pais são separados, onde muitas vezes vem a questão da guarda compartilhada, tem que ficar com o pai, que os direitos são iguais, tem que ficar com a mãe, e vem todo aquele conflito. Para a cabeça da criança, de um adolescente, é muito difícil ver seu pai separado. Né? Para eles não absorve aquilo, não é fácil ainda. Para uma criança, saber que você tem ali seu pai, sua mãe juntinho, e de repente, da noite por dia, se separam. E para eles é um choque muito grande, né? Pronto, João Paulo, eu tive um relacionamento de 20 anos, eu não sei se você sabe um pouco da minha história, tive 3 filhos. Eu lutei para salvar o meu casamento, mas não foi fácil, né? E quando eu me separei, o meu filho mais novo tinha 8 anos, né? Os outros já eram maior, de repente casaram muito novo. Inclusive lá no Congresso, ele falou que os filhos que são de pais separados, já que ele não tem um amor de pai e mãe dentro de casa, eles procuram a se casar cedo. Porque tem a carência que ele não tem do amor de pai e mãe junto, já leva, né? E os menores leva a ter consequência. Muitas vezes de rebeldia, depressão, tá entendendo? Então, eles disseram que todos os filhos de pais separados, principalmente na criança logo cedo, até a adolescência, todos eles vão ter problema. Que o ideal é a pessoa restaurar o casamento e criar os filhos. Porque o que é que acontece? Os pais se separam, vai ser criado como você diz. Às vezes é pela uma tia, pela uma avó, né? Aí os filhos já, muitos não respeitam a avó. E vai gerando conflitos, consequências. E não é fácil. Neta, eu estou fugindo aqui do roteiro. Eu ia falar muito desculpa. sobre... Não, eu ia falar muito do estatuto, mas tá tão bom o bate-papo. Nossa, que eu estou fugindo do roteiro e estou gostando. Quero que continue assim esse bate-papo. Outra questão que eu vejo, Neta, é... Como você frisou aí muito bem, né? Quando a criança, muitas vezes... A maioria das crianças, na separação dos pais, elas vão para os avós. Eu, como já trabalho há algum tempo no conceito tutelar, e escuto, né, os relatos chegam no conceito tutelar, e a criança prefere ficar com os avós, muitas vezes. Porque os pais ainda estão naquela separação, ainda estão naquele conflito, e a avó e os avós abraçam aquela criança. Eu fui um dos tais, fui criado quando minha mãe separou-se do meu pai, eu fui criado pelos meus avós. João Paulo, fala um pouco agora do Instituto, depois a gente volta novamente a falar sobre outras perguntas. Bem, o conceito tutelar de Jucurutu, Rio Grande do Norte, ele foi criado... Primeiro foi criado através da Lei Federal 8.069, de 13 de julho de 1990. Está com 32 anos que foi criado o Estatuto. Né? Aí, quando foi criado o Estatuto, os municípios começaram a se preparar para criar os conselhos tutelares, que hoje é uma obrigação. Todo município tem que ter um conselho tutelar, no mínimo um conselho tutelar. Porém, existe município que tem, Neta, mais de um conselho tutelar, como é o caso de Mossoró, Rio Grande do Norte. Natal, acho que tem 4. E aí vai depender de quantos habitantes o município tem. Tem o CONANDA, que é o Conselho Nacional, ele faz um parâmetro, né, que cada município que tenha a mais de 100 mil habitantes tenha 2, a cada 100 mil habitantes tenha um conselho tutelar. Então, Mossoró, como tem mais de 100 mil habitantes, já tem 2 conselhos tutelares. Então, foi criado aqui em Jucurutu em 1993, através da lei municipal. Jucurutu foi uma das cidades que teve o privilégio do interior
de ser criado o conceito tutelar, assim que foi criada a lei federal, foi criada em 1990 e o conceito tutelar em 1993. É um conselho tutelar, eu acho que um dos conselhos bastante atuante, porém as pessoas criticam muito ainda que o conselho tutelar deveria estar fiscalizando bares, deveria estar na rua fiscalizando boate, botando as crianças para casa, porque é uma distorção muito grande ainda do que é o conceito tutelar. Por isso que esse espaço que você abriu aqui, como é bom a gente ter essa oportunidade para a gente falar um pouco qual é a função do conceito tutelar, né? E outra coisa que enrola muito a cabeça das pessoas, qual a função, como separar, qual a função do conceito tutelar e qual a função. E o município, qual a função do município para o conselho? Ô João Paulo, diante de tantas situações que vocês passam com essas mães, com essas crianças, dentro do conselho, tem tipo um psicólogo para fazer um acompanhamento a essas mães? Sim, leva. Já vai um encaminhamento, né? Hum.
Outra coisa. Essas crianças, essas mães que chegam no conselho, dizendo que não tem mais o que. Não dá conta de educar seu filho e vai para o conselho pedir ajuda, né? Essas mães são mães que trabalham, são casadas ou só é mais mães separadas? A pergunta. Tem dos dois níveis, né? O espiritual. Muitas, po- porque lá no Congresso ele diz que muitas vezes os pais trabalham tanto e não têm tempo para os seus filhos, e muitas vezes os seus filhos são rebeldes, são trabalhosos para chamar a atenção dos pais. É os pais. Sim. Outra, inclusive, por exemplo. É bem assim. Pronto. Eu comecei a fazer rede muito nova, eu tinha 17 anos, né?
quando eu comecei a fazer rede. E quando o Bruno era pequeno, Bruno trabalhou hoje no Banco do Brasil, Bruno com 10 anos já me ajudava. Eu botava para ele deixar a rede na vila, nos freitas de bicicleta. Isso que eu fazia naquela época, eu devia ter uns 10 anos, não sei, 8. Eu estava sendo errada dele fazer isso aí? Eu criei meus filhos me ajudando. Bruno ia buscar rede, deixar a rede, fazia cordão no meio da rua, me ajudava nessa parte. Aí eu estou perguntando, isso era errado? Imagina, eu lembro, muito nova, 8, 10, 12 anos, eu ia apanhar algodão, eu apanhava castanha. Eu lembro que eu, com 10 anos, eu comprei minha primeira calça jeans. Eu comprei um Humberto, que tinha chegado do lojão, aberto, hoje onde é ali a sorveteria de Roberto, ele tem uma loja ali. E eu apanhando as folhas de oiticica, tirando umas cascas de angicos. Eu comprei minha primeira calça jeans, eu tinha 10 anos com dinheiro do meu próprio trabalho. Né? E hoje isso não se faz mais. Eu adorava no sítio fazer as coisas. Minha primeira calça jeans. Eu também pastorava ovelha. Isso nas férias, né? Papai botava eu e Chiquinha, que já faleceu. A gente ia pastorar a ovelha, só que escondido a gente levava baralho para jogar debaixo dos pés de planta. Quando as ovelhas se espativavam na Vale do Azul, o papai lá estava gritando que a gente estava entretida com alguma coisa, escondido jogando. Mas pastorava a ovelha também. Aí hoje o conselho fiscaliza o quê? Como é que vai? É.
faz isso. Poderia dar algum exemplo. Tem uma frase que diz: faça o que eu digo, faça não faça o que eu faço. Não é isso? Não, isso não prevalece, na verdade. Porque eu acredito que você dando um bom testemunho, seu filho vai ver que você dá um bom testemunho. E você não faz aquilo na frente dele. Né? E você não é aquilo que ele pensa. Testemunho ainda fica. Né? Mas aí a gente vê muitas vezes os pais revoltados, usando isso e aquilo que eles mesmos. Se eles fazem. Lembrando isso, Bruno tinha 2 anos, a gente estava numa festa de vaquejada, e ele estava com sede, pegou o copo do pai. Quando tomou, fez uma careta. E o pai disse: deixa meu filho beber. Eu bebo, ele vai beber também. Eu, não, mas eu, como mãe, eu não bebia e não deixei. É tanto que hoje, Bruno e Breno, eles são exemplo. O pai era um alcoólatra, mas meus filhos não são alcoólatras. Meus filhos não são alcoólatras, né? Porque o pessoal diz: ah, o pai puxou o pai, mas eu, como mãe, eu não sempre falava, pedia que eles não não quisessem beber, até porque como o pai já tinha o vício, se eles inventassem de beber, eles poderiam ser viciados, né, geneticamente. E graças a Deus, Bruno bebe socialmente muito pouco. Ele, graças a Deus, não teve, como se diz, essa tentativa de querer puxar o pai, não. Graças a Deus, ele puxou muito a mãe. Aí às vezes eu fico triste quando a gente sai do conceito tutelar, em alguns bairros, que a gente detecta, né, lá um som ligado nas alturas, os pais tomando sua cachaçinha na calçada, e aí as crianças passando para lá e para cá. Eu digo: meu Deus, que exemplo esse pai vai dar, né, para esses filhos, né? Mas infelizmente a gente vê esse tipo de situação e a gente fica entristece a gente, né? Entristece, porque se você pudesse repassar esses valores desde cedo, os princípios desde cedo, né, seria bom para os seus filhos. João Paulo, outra coisa em relação às crianças de hoje. Antigamente, os pais saíam sempre com os filhos, ia para o rio, tomar banho, e os filhos brincar, tomar banho na areia do rio, correr, jogar bola, né? Ia para a praça à noite. E hoje, quer dizer, hoje poucos pais fazem isso. Poucos pais. Eu ainda adentro ainda em situação piores ainda. Eu vejo muito hoje a vida corrida, a vida moderna das pessoas, onde as pessoas têm o direito, né, de vencer, de arrumar um bom emprego, de trabalhar. E aí o que acontece com esses artistas, né? A gente vê muitas essas pessoas famosas. Praticamente as crianças não têm nenhum contato com os pais, não. Ali tem uma babá que cuida desde que nasce aquela criança até grandinha, e tem os momentos, os dias daquela criança ficar com o pai ou com a mãe, né? Que a vida dos artistas é bastante corrida e eles não têm esse contato. E aí supra o que? As crianças, a vida das crianças com presente, com coisas supérfluas, né? Que o amor, o carinho, né? Aí que é o essencial, que os pais, atenção, o tempo, né? Você tirar seu tempo para os seus filhos, como você acabou de falar, de você ir um banho no rio, um piquenique no rio, isso é uma maravilha, né? Coisas que as famílias de hoje em dia já não conseguem fazer mais isso. Verdade. Isso contribui muito, porque a criação que os pais dão a seus filhos, de sair com ele para uma praça, para uma praia, para um rio, para um balneário, depende de quem tem condições, para um sítio, que é o ar da natureza, né? Isso é muito importante para o seu filho. Eu tenho uma sobrinha de 4 anos, quando você pergunta a idade dela, ela faz com os dedinhos, 4 anos. Vou fazer 5, ela faz desse jeito. Aí ela passou esses dias no conselho, aí um dos meus colegas perguntou a ela se eu já tinha dado algum presente a ela. Aí criança é sincero, né? Se é sinceridade é criança, né? Aí ela disse: não.
Aí disse, mas seu tio não deu um presente a você? Ela foi na hora, em cima assim, na hora, foi disse, mas dá amor. Muito bem. Mas dá Inclusive, amor. lá no congresso, eles falavam que as mães que tinham seus filhos rebeldes, desajustados, era falta de amor. Falta de amor. Quantas pessoas ia para a rua, caía no vício, no crime, porque eles não tinham o amor de pai e mãe, o necessário. Ô Neta, como você está me deixando bastante à vontade nessa entrevista, eu digo, se nós, ser humano, bate-papo. nós necessitamos de amor, nós sentimos essa necessidade de amor, imagine uma criança, né? A gente foi imaginar, né? E quanto tem faltado esse amor nos lares, nos lares. E aí vem a questão da criança ficar deprimida, da criança entrar em depressão muitas vezes, né? Porque fica muito tempo isolado. Chega em casa, aí entra para dentro do quarto, aí vai para frente a um computador, um celular e fica. Os pais precisam estar vendo o que é que seus filhos fazem, principalmente, né? Adolescência. Quando passa dos seus 18 anos é difícil dos pais controlar, mas enquanto é de menor, os pais têm que ser mais presentes e prestar atenção o que é que eles estão vendo, acesso a celular, o que é que estão escutando. Também Chegar diretamente aos pais, mas a gente tem muito vontade, não sei, pela cultura, de poder, talvez na FM daqui, ou outras meios de comunicação, até mesmo nos colégios, para a gente poder sentar com os pais e fazer esse bate-papo, uma roda de conversa com eles, né? Seria uma forma da gente ouvir os pais, né? Poder entender os problemas, cada um tem seus problemas, né? Cada um tem seus conflitos. E é bem interessante esse bate-papo que a gente está falando aqui, que possa também chegar aos pais, também possa ter nosso trabalho. Às vezes até convidar um psicólogo para ir conosco, terapeuta. para dar uma formação para esses pais, né? Porque, no caso, vocês querem fazer esse acompanhamento, é bem interessante vocês procurar ver como são o comportamento do pai e da mãe dentro de casa com estas crianças. Porque a consequência vem lá de baixo. Tem de ver. Tudo que se passamos é consequência que foi plantada. Às vezes eu vejo também, e eu me entristeço também, quando os pais, não sei se é para suprir uma necessidade, tudo que o filho quer, ele dá. Tudo. Só não dá o céu na besteira porque não alcança, mas se puder dar. E aí você está deixando muitas vezes de educar seu filho. Você vai chegar um dia, ou talvez, ou não, que você não possa dar aquilo que você dava. E aí, você aviciou, você acostumou seu filho de tudo que ele queria você dar, no dia que você não puder dar, aí vai ter uma reação. Ele não vai entender. Os pais têm de ser bem claros, sempre ver o que é que pode dar e nunca se sacrificar. Né? Sempre quando o filho quer uma coisa, se a pessoa estiver não podendo dar, olha, eu não posso, eu tenho isso e isso, né? E Uma vez, a criança não estava indo para a escola. Aí a gente chamou o responsável, a mãe, para entender o porquê que a criança estava faltando aula. Aí a mãe disse, não, mas eu mando ele ir. Eu ameaço ele ir. Eu mando, ameaço na feira, tal coisa. Mas ele disse que só vai se eu der um celular novo aí. Jesus. Olha aí. Quem sabe a forma como foi educada essa criança. É como eu estou dizendo, tem de ver como você educou. Porque tem alguma coisa que tem de ver lá na raiz o que foi, que leva a isso. Não é fácil, mas a gente tem de ver o seguinte, o que a gente deixou como mãe, o pai deixou de fazer, tente consertar daqui para frente, né? E pedir muito a Deus. Eu vejo também, né, que a questão que as mães hoje em dia, devido a gente já ter falado aqui, que os relacionamentos são de curto prazo, né, 2, 3 anos, elas
os pais acham que separou-se da esposa, vai dar uma pensão ali, isso não tem mais E nada a ver. pronto. Não, a lei não diz isso. Aí é onde é que está o problema. Porque lá na frente, é como eu disse, todos os filhos de pai separado vai trazer consequência e lá na frente a preocupação vai ser maior, porque os problemas vai ser maior. É bem complicado. E diante desses problemas que vocês passam no dia a dia, o que mais afeta hoje a criança? O que mais afeta? É o abuso sexual, o assédio, a ignorância dos pais? O que, quando vocês vão conversar com essas crianças, o que mais eles focam? Que não tem, né? E achar que está tudo bom, não. A criança sente falta do pai, de passear com o pai, de ouvir o pai, de conversar com o pai. Isso é importante para a formação da criança. E a mãe fica ficando estressada porque é mãe e pai ao mesmo tempo. É verdade. Fica criando um estresse e Muitas, sobrecarregada dessa responsabilidade que deveria ser dividida para os dois. e muitas vezes, como diz, tem mãe que descarrega até em cima dos filhos, né? Gerando mais problema para essas crianças no futuro, né? Não é fácil. E conduzir hoje a educação dos filhos tem de ser uma mãe que comece a levar para a igreja, botar para ser coroinha, se precisar de um psicólogo levar, para poder ser, como se diz, dar bastante amor, porque toda ignorância, rebeldia dos filhos é falta de amor, atenção dos pais. Ensinar enquanto é tempo, né? Enquanto você pode ensinar. A criança ela vai crescer, vai chegar um momento que você gostaria de educar, gostaria de ensinar, já não vai poder mais, né? Vai ter uma limitação, né? Porque quando a criança ela chega de 15, 16 anos, fica bem mais difícil, né? Você vai mostrar o seu exemplo de mãe ou de pai, é mais fácil você educar seu filho que quando ele é pequenininho. Como a gente comentou aqui, por exemplo, fui criado pela minha avó. Antes de dormir, minha avó me deixava dormir enquanto não rezasse o Pai Nosso. Muitas vezes ali os olhos pesados, eu funciono, porque a criança ela gasta muita energia durante o dia correndo, brincando, e eu doido para dormir e achava a oração o Pai Nosso muito Demorar. demorada. Mas no fim que só dormia enquanto rezasse o Pai Nosso. Que idade você foi ser criado por a sua avó? Idade de 5 anos, eu falo a minha avó, 5 anos. Só que as crianças com 5 anos, naquela época, era bestinha. E como foi o seu relacionamento com sua mãe no futuro? O relacionamento com minha mãe foi muito bom. Muito bom. Minha mãe deixou, depois criada pela minha avó, pela questão financeira. Acho que você é dessa época que as coisas eram difíceis, né? Vivia de uma família mais estruturada, mas naquela época era muito difícil. Muito difícil para quem não tinha um emprego, sempre não tinha o projeto que tem hoje, Auxílio Brasil, Bolsa Família,
Mas ela morava perto de onde de sua avó. Sempre estava tendo contato com você. Isso é muito importante, viu? E como estão seus dois irmãos hoje? E ela? Hoje ela vive sozinha ou com alguém? Outra coisa que se vê muito, eu já presenciei, por exemplo, a pessoa tem um filho de um relacionamento, aí depois se junta com outro e tem outro filho. E muitas vezes há muito conflito do marido com a filha da mulher ou com o filho, dá muito. Eu já presenciei isso. Outra família. Padrasto. Minha mãe dizia muito: enquanto você tiver uma filha dentro de casa, não invente se separar, porque não é fácil. E graças a Deus, quando eu me separei, passei muito tempo sozinha, né? E quando eu coloquei uma pessoa dentro de casa, minha filha já era casada. Hoje, graças a Deus, sou casada com o Carlos. Ainda tenho um filho que mora comigo, né? O Breno. Mas é um rapaz de 27 anos e graças a Deus dá certo. Mas não é fácil. As pessoas. Eu tenho um exemplo aqui de uma pessoa que uma mulher, ela teve um namorado, que era um ficante, teve filhos com essa mulher, teve filhas, e nunca conviveu com esse homem. Depois ela se relacionou com outra pessoa, teve filhos, e a menina, a mais velha, foi embora estudar fora e ficou, no caso, a segunda filha dela. E essa menina, né? O marido, ela com 9, 10 anos, a mãe saía para trabalhar, ela ficava dormindo, mas a irmãzinha, né? Antes da empregada chegar na casa, e ela foi assediada pelo padrasto. Então essa menina, ela cresceu, ela era muito rebelde, muita coisa, e ela já casada, entendeu? Tentou fazer, diante da rebeldia, foram fazer um tratamento com a psicóloga. E lá ela revelou que tinha esse trauma dentro de casa, dentro dela, de infância, ela com 9, 10 anos. Que justamente essas coisas que as crianças passam na infância, que se torna uma rebeldia, vai atingir lá na frente. Ela foi muitas vezes isso acontece. Fica um trauma pro resto da vida. Até de gerar um problema maior, mas e aqui no conselho já teve alguma denúncia de pai? Porque
Já aconteceu da gente, às vezes, ver comentários de pai abusar sua própria filha. Hum. Em relação a esses, como se diz, menino de rua, que muitas vezes as mães nem ligam, os filhos vivem na rua, faz o que quer, né? E isso acontece muito de casos de menino com menino, chegar a denúncia, alguma coisa assim. Tipo, menino pegar menino. É. Aqui não, né? Inclusive, lá no Congresso, eles falaram que o que acontece muitas vezes, os pais deixam os filhos à vontade, né? E finda um amigo mais velho assediar, pegar o mais novo, que não tem nem nada na cabeça em relação à sexualidade. E o que é que acontece? Muitas vezes a criança, aquele menino, ou mesmo menina com menina, tem numa infância, inocência, um relacionamento errado, que isso faz com que bloqueie, né? Tanto para o menino, quando ele crescer, ele não conseguisse ter prazeres com mulher, como também a menina que se envolve, ou uma jovem, uma moça, que se envolve com outra mulher, isso aí também vai existir um bloqueio da mulher não se satisfazer com o homem. Na infância, na adolescência. Inclusive, eles contaram um caso de uma mulher que ela fazia 17 anos, esse congresso foi um de Mossoró, ela fazia 17 anos que era casada, e ela não conseguia ser realizada como mulher. Já tinha 3 filhos, né? E na mente dela, não gostava de manter relações com o marido. E daí, em momentos oracionais, a coordenadora, na época, de cura e libertação, identificou que o que tinha nela, dela não conseguir se satisfazer com o marido, é porque quando ela tinha 5 anos, que nem ela lembrava, mas lá, nesse momento que eles fazem, eles visualizam. Quando ela tinha 5 anos de idade, ela tinha sido assediada por uma amiguinha, né, e fez aquilo sem nenhuma inocência, e trouxe esse trauma que refletiu em ela ser uma mulher casada, mas não era realizada como mulher. E foi curada, graças a Deus. Tudo isso é o demônio entrando na casa da gente. Então vamos criar nossos filhos orando, ensinando a rezar o Salmo 91. E essas mães que têm esses filhos pequenos, trabalhosos, reze com ele, leve para a missa. Tem mães que vão para a missa, mas não levam os filhos porque dá trabalho. Se você levar seu filho para a missa, ele vai se educando, ele vai melhorando. Você invoca o Espírito Santo a acalmar aquela criança.
invoque o anjo da guarda conduzir aquela criança para ela ser uma criança diferente. Com Deus. O que mais você quer falar, João Paulo? É, bate papo. E eu costumo muito, eu não gosto de levar estatuto, seguir roteiro, lei não, eu gosto de interagir. E aí vai surgindo as perguntas. É. Trabalhou bastante, trabalhou a questão mais familiar, né? Questão do seio da família, seio familiar. E o recado que eu queria deixar para você, mamãe, para você, papai, que tem seu filho, ou você, mamãe, que separou do seu companheiro, já arrumou outro, você nem pensou, nem analisou, nem conheceu o rapaz, mas já botou outro na sua casa, e você tem filhos, adolescentes, tem crianças, tenha cuidado, tenha muito cuidado, porque precisa ter muito cuidado, porque o risco é grande. Né, como mãe, sempre passo para os meus filhos que preserve o casamento e crie seus filhos, porque não é fácil botar outro homem dentro de casa. Não é fácil. Eu vejo muita consequência de outras pessoas e vejo. Inclusive, tinha uma mãe, a mulher se separou, o pai ficou, acho que bem 3 filhas, né? E esse pai criava 3 filhas do primeiro relacionamento e estava com essa outra mulher. E um dia, na época que eu tinha o trailer aqui ao lado do Banco do Brasil, trabalhava com lanche, chegou o pai com as 2 filhas dele, as 2 maiores, e eu notei aquela menina mais velha muito triste. E depois eu me aproximei, comecei a começar a conversar. E um amigo dele, do marido, me confessou que aquela menina era muito calada, triste, porque era maltratada pela a madrasta, né? Eu só sei que essa menina, faz anos que eu não vejo, mas eu fiquei feliz da vida. É como eu disse a você, que muitas vezes os filhos, quando os pais se separam, que não tem o amor de pai, muito se casa cedo. Graças a Deus, essa menina encontrou, muito nova, não sei se foi com 15 ou 16 anos, ela começou a namorar um rapaz e está junta com ele até hoje. E eu fiquei feliz, porque ela era sofrida pela madrasta. Com certeza. Com certeza, quando você viu um problema no seu filho, procure saber o porquê. Né? O porquê. Você tem de procurar descobrir o porquê. O que é que tem por trás? Outra coisa, uma pessoa me falou que tem, por exemplo, a mãe tem 2, 3 filhos, um caso,
E a mãe tem um menino, que eu não sei se é o primeiro, o segundo ou o terceiro, que ele tem um jeito de gay. E a mãe despreza esse filho. Trata mal, não gosta do filho. Mãe, ele não tem culpa de ter nascido daquele jeito, não. Não é com sua ignorância que você vai educar ele, não. Você tem de dar amor. Inclusive, a gente viu lá no Congresso que o que faz a criança nascer com a sua sexualidade constrangida. Se eu estou grávida, eu não sei o sexo e eu quero uma menina, vem um menino, e isso faz com que aquele menino venha com a sexualidade constrangida de querer ser mulher. Da mesma forma, se eu estou grávida, eu tenho uma menina e eu quero um menino, então faz com que a criança nasça com a sexualidade constrangida, né? Pelo fato assim, você até falou a questão da mãe. Pelos relatos e os casos que a gente recebe, a mãe é mais fácil de trabalhar, de aceitar o filho. A Os mãe pais. é bem mais próxima do filho, a mãe. Agora o pai é bem mais difícil. Tem que ver assim, a questão de alguns pais querendo expulsar os filhos de casa, né? Questão de ideologia sexual. E aí a mãe fica entre o marido, né? Uma escolha bem, bastante difícil, né? Para ser decidida entre a esposa e o filho. Mas no final ela prefere ao filho, né? Mas a mãe, ela dificilmente ela abandona o filho. A gente percebe, o pai é mais durão, é mais uma cultura mais machista, né? Mas é dar amor e carinho, orar. Inclusive teve um momento que fala que a mãe orava, tinha um filho que essa pessoa é de Santa Cruz, era de Santa Cruz na época, ele se vestia como mulher e depois que a mulher foi para essa formação, teve conhecimento, pediu cura, oração, e esse rapaz estava voltando, que era ela, a ser homem. Na verdade, você está falando enquanto conselheiro, tem que falar como a forma que a gente trabalha, né? Na verdade, eu sou evangélico há 20 anos, mas lá no Conselho Tutelar, a nossa doutrina lá é o estatuto. A gente trabalha essa questão com muito cuidado, tem que trabalhar a família, porque nada de ideologia sexual. E a gente não, a criança jamais ela pode ser discriminada. Sei o que é intimidade. Não pode, não pode. Se uma mãe ou um pai discrimina seu filho porque ele nasceu querendo ser um sexo oposto, onde é que ele vai acolher amor? Né? Se é discriminado, é desprezado pela própria família. Mas a questão da ideologia de gênero, a gente vê que as crianças sofrem muito, os adolescentes, quando descobrem, né, a sua sexualidade, e às vezes não encontram esse apoio que deveria encontrar dentro de casa, já que a sociedade muitas vezes discrimina. E muito, né? É uma situação de vitimização daquele adolescente, ele é vitimizado em casa, lá fora, e passa a criança a sofrer, né? Sofrer constrangimento, sofrer discriminação. E às vezes as pessoas não querem discutir esse assunto. Deve ser trabalhado também com escola, deve ser trabalhado com grupos, né? Com os pais, tem que trabalhar com os pais. Tem mãe, né? Muitas vezes os pais não querem aceitar. Inclusive já aconteceu até suicídio, né? De crianças que jovens. Ela encontra essa rejeição No pai. ser identificada, ela se vê só. E aí muitas vezes comete a
O que eu tenho a dizer a vocês, mãe, que está grávida com seu filho ou sua filha, coloque a sua mão na barriga. Peça ao Espírito Santo que cure seu filho, cure aonde precisar, que ele venha com a sexualidade definida, que toda maldição que possa ter nas raízes, na sua família, seja desterrada. E seu filho que vai vir ao mundo, ele venha com a sexualidade definida, com a bênção de Deus. Tá certo. Família. Eu estou começando agora, esse é meu terceiro encontro, né? Mas o meu objetivo é trazer conhecimento, conteúdo que sirva de exemplo e as pessoas, né, procure ajuda onde precisar, não se reprima e vamos seguir em frente, vamos procurar Deus e ter uma vida melhor. Porque quando se tem Deus em primeiro lugar na nossa vida, né? Hein? Jesus em primeiro lugar na nossa vida. As tribulações se tornam leves e os problemas, né, vão se ajustando. Você está com mais proteção divina para você e para sua família. Deus é a base de tudo. Obrigada, João Paulo. Deus está com vocês aqui. No meu próximo programa vai ser na próxima quinta-feira, né? Com Zaú da Renovação Carismática, falando sobre cura e libertação, palavras que nós pronunciamos, que muitas vezes estamos nos amaldiçoando, ou amaldiçoando marido, filho, trazendo consequência para a vida, ou mesmo outras pessoas. Então, assiste o programa e tenha conhecimento das coisas que levam à consequência da vida. E procurar viver melhor, né, João Paulo? Tchau, tchau. Deus abençoe todos. Jucurutu, o Brasil e o mundo agora tem um novo conceito em informação e entretenimento. TV Seridó RN, credibilidade e confiança, tudo em um mesmo lugar. Venha conosco fazer parte de um time de sucesso. TV Seridó RN, magia e alegria. TV Seridó RN, todo mundo conectado. Uma nova opção, com muito humor e descontração, pra você ficar mais informado. Vem com a gente, TV Seridó RN, conectada com você. TV Seridó RN, vem pra cá. TV Seridó RN, vamos sorrir, vamos viver. De Jucurutu para o Brasil e o mundo. TV Seridó RN.